Bom, nessa aula a gente vai iniciar a nossa jornada aí pelo cálculo da transformada discreta de Fourier, ou a DFT, Discrete Fourier Transform, ou a FFT, a Fast Fourier Transform. Bom, para começar a falar do assunto, a gente pode resgatar um pouco o que a gente já fez nos últimos semanas ou meses, e boa parte do nosso esforço que foi gasto até aqui foi com a teoria da análise de sinais aí contínuos, né? E a gente viu que um sinal contínuo qualquer ele pode ser representado pela sua transformada de Fourier, dado por essa equação aqui, né? No qual a gente integra o produto entre o sinal e uma função de modulação aqui, o e na menos j ômega t, e integra isso ao longo do tempo para calcular o espectro do sinal, né? A gente viu que o espectro desse sinal ele é um espectro contínuo, assim como o sinal no tempo ele é contínuo. Então a gente está transformando de um domínio contínuo para outro domínio contínuo. E esse espectro aqui ele não tem qualquer periodicidade nem nada do tipo, tá? Nós também vimos como discretizar um sinal contínuo no capítulo passado, mostrar um sinal multiplicando o sinal contínuo por um trem de impulsos. E se a gente pensar um pouco e tiver um sinal discreto, ao invés de um sinal contínuo aqui dentro da integral, essa integral, se esse sinal for discreto, a integral vai se tornar em si um somatório. E como a gente está integrando no tempo, esse somatório aqui ele vai se dar ao longo das amostras do meu sinal. E essa função de modulação ela vai se manter a mesma coisa, porque é uma função de modulação ali que vai ter a ver com o domínio do tempo. A diferença principal aqui é que o espectro da transformada de Fourier de um sinal discreto, ele é o espectro que continua sendo contínuo, no entanto, esse espectro vai ser periódico, como a gente já viu no capítulo anterior, quando a gente falou em amostragem do sinal. Eu só estou introduzindo essa transformada de Fourier de um sinal discreto, eu não quero gastar muito tempo com ela, mas ela funciona como uma ponte entre a transformada de Fourier de um sinal ali contínuo até a transformada discreta de Fourier, que é o que de fato os computadores vão analisar, certo? Bem, se a gente calcular um pequeno exemplo, né, dois pequenos exemplos para fazer o contraste entre a transformada de Fourier de um sinal contínuo e a transformada de Fourier de um sinal discreto, a gente obtém o seguinte. Então, se a gente tiver o exemplo clássico lá do pulso retangular, né, em que a gente tem um sinal que vale 0 para t menor que um determinado tempo, ele vale 1 para t entre menos t1 e mais t1, e vale 0 depois. Se a gente tirar a transformada de Fourier desse sinal no tempo aqui, representado por essa equação, a gente obtém o espectro do pulso retangular, que é uma função sinc que tem essa cara aqui, né? A gente já viu isso algumas vezes. A gente nota que a magnitude do espectro, né, ela tem uma simetria aqui relativa ao eixo na frequência zero, né? A magnitude é uma função par, então a magnitude que está à direita do ômega igual a zero é a mesma magnitude que está à esquerda do ômega negativo, né? A frequência negativa. E a gente tem um espectro aqui que não é periódico. A gente tem um espectro que simplesmente tem essa simetria e decai aqui com a frequência, né, com o aumento da frequência. E se a gente pegar este mesmo sinal aqui e tentar tirar a transformada de Fourier da versão discreta dele, né, e a versão discreta é uma série de amostras que vão ser 0 até uma amostra menor que n1, a partir entre n menos n1 e mais n1, a gente tem amostras 1 e depois a gente tem a amostra 0. E se a gente tirar a transformada de Fourier deste cara aqui, a gente vai chegar nessa transformada de Fourier, que não é uma função sinc exatamente, mas é uma função que tem uma periodicidade. Então a gente tem um espectro aqui que se torna um espectro repetitivo, né? Um espectro que depois de uma certa frequência ele é repetido, ou seja, esse espectro é periódico. Então a transformada de Fourier de um sinal discreto tem um espectro periódico. E a gente viu
essa característica, né, em aulas passadas, e que isso tem a ver exatamente com o processo de amostragem do meu sinal, certo? Então, quando eu pego um sinal contínuo e amostro ou multiplico esse sinal contínuo por um trem de impulsos, então eu tenho aqui o que eu represento no computador é um produto no tempo, né, do sinal contínuo por um trem de impulsos, e o que esse equivale na frequência é a convolução do espectro original com a convolução do trem de impulsos. E a gente viu que esse processo nos gera, né, uma série de réplicas, né, no espectro, e a gente viu também que isso tem a ver um pouco com o processo de aliasing, a gente viu como evitar isso, né? Então o meu ponto em explicar essa pequena transição é que o espectro, né, lá dentro do computador, ele vai ser um espectro que tem uma periodicidade. E o que tipicamente a gente faz é simplesmente representar o nosso espectro de 0 até a nossa frequência de amostragem. E na aula que vem a gente vai falar então sobre a definição da transformada discreta de Fourier a partir aí dessa amostragem do sinal e como que a gente faz então para obter a transformada discreta de Fourier, qual a definição dela, e a partir daí a gente vai ver uma série de propriedades da transformada discreta de Fourier e como calculá-la no computador de maneira eficiente. Tá bem? Até mais.